Tudo manha, truque, engenho. Te come, te molha todo, o amor te pega. Mas água, o amor não é. Mas é só nisso que eu penso noite e dia, ué. E morte e sexo? Sexo, Deus e morte. O amor vai nos salvar? Ele que nos salva. Cristo é puro, amor purinho, em estado puro. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Adélia Prado, de volta à transcendência dessa que é das maiores poetas da história de nossa língua do Brasil. Adélia está para celebrar 90 anos de vida, 50 anos da revelação de sua poesia ao mundo por Drummond. É quase obsceno falar que a gente vai fazer 90 anos, não é? Indecente, né? É. Eu acho que a juventude muito tenra é indecente e a velhice... Ai, meu Deus do céu, é muito difícil isso. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu escrevi uns versos para você, eu me sinto muito, quase inconveniente Mas é o seguinte, Adélia, como assim fé, mulher, se tua colheita é só dúvida e tua semeadura igual? Se Deus é todo certeza, então para que o mundo? Onde que poeta diz amém? Que é de? Se só o verso revela a face, qual o lado certo? Escrever não é obra do outro que o diga? Orar absolve? Absolvição é perdão? Minas ainda há? Há Minas, com quaresmas dolorosas, muito bem festejadas e tudo. Mas você está falando aí de mistérios. Essas coisas todas, a gente nega ou afirma, mas sempre você está diante do mistério. Porque tudo é misterioso demais. Tudo. Esse copo é. Aquela folha lá. Você não explica isso. Você vê o homem e sua inteligência ousando, perguntando, muita coisa de descobre mesmo. Pois é. Pois é. Já teve tanto mistério que a gente resolveu. Tem, pois é, já resolvemos muita coisa. Mas o mistério divino é de tal ordem que São Tomás de Aquino, ele escreve sobre Deus sem conhecer, sem nada. É o que ele acha, o que o outro acha. Mas ele teve uma experiência mística, ele próprio teve uma experiência mística e falou, tudo que eu escrevi é palha. Olha que maravilha. Tudo que eu escrevi é palha, não vale nada. Quer dizer, porque lá em Divinópolis tinha uma moça também que falava assim, mas como é que é Deus, gente? Como é que é Deus? Falando com um frade lá, ele falou assim, Deus não é um pensamento, não, mulher. Deus é pessoa. Pessoa. Quer dizer, ele existe em si mesmo, né? Então, isso é muito salvífico, né? Demais da conta. E daí a sua poesia ser tão transcendente, falando de coisas tão do dia a dia, das pequenas coisas, de encontrar Deus no mínimo. Nossa Senhora, essas coisas é que são mais espantosas, mais espantosas. Você vê passarinho, flor, inseto, formiga. Você olha uma formiga, você pode ficar o resto da sua vida sem entender aquilo. Você não entende não, né? A gente lida com essas coisas, mas não entende. Você estava falando do mistério do homem, mas a mulher, vai entender a mulher. Não, a mulher... mulher... Graças a Deus. E eu tinha uma dificuldade muito grande, eu, pessoalmente, com essa questão de Deus ser masculino, sabe? É bobagem, pensamentos bobos, mas é porque... Bobagem não, Não, mas peraí, ele é citado no masculino, né? É o Deus, o Senhor, Jesus é homem, Deus. E eu não achava lugar para mulher na divindade, sabe? E a fé mariana? Hein? E a fé mariana de Nossa Senhora? Não, pois é, aí que eu vou chegar.
quando eu me lembrei, eu falei assim, meu Deus do céu, que burrice a minha. É o feminino em Deus. Eu achava que eu estava fora, eu queria entrar de qualquer maneira. E você estava lá antes, porque ela deu a luz a ele. Muito em antes. Mas quando me deu uma leveza, sabe? Uma força, isso, porque falei, meu Deus, é só pensar desse jeito. O feminino em Deus se explica porque ele tem uma mãe, que é uma mulher, quer dizer, Cristo, né? Deus feito homem. Aí eu sosseguei. Fiquei mais leve. Agora, você trouxe desassossego para todo mundo que tinha uma coisa muito clara. Um pensamento, digamos, progressista, que era antirreligioso. A religião é o ópio do povo, você vem e reafirma Deus. Um pensamento feminista, você vem e reafirma um outro tipo de feminino. Sei. E tem um terceiro elemento que você traz, que é o erótico. O erótico, é. Porque tem o amor ao cotidiano, a Deus, tem o amor carnal pelo homem. É. Você já declarou, a coisa mais erótica do mundo é o Filho de Deus, Jesus Cristo, no homem. A coisa mais erótica que tem é o homem, não é? É o corpo. O mais erótico não é o corpo, é a alma que é o erótico. Mas essa alma está sempre num corpo, então a coisa mais bela que tem é o homem, não tem nada mais belo. Agora, se você encontra um homem que ao mesmo tempo é homem e é Deus, que é Jesus Cristo, é Deus encarnado, é o Deus que toma uma forma humana, não há quem resista a isso. É a coisa mais supremamente erótica que pode existir. É mais sedutora que tem. É alucinante, é avassalador. O que você tem em comum com Teresa d'Ávila? Teresa d'Ávila tinha uns orgasmos, uns êxtases orgásticos. Mas Santa Teresa era santa, né? Santa Teresa. No meu nome só tem Santa. Foi depois que ela morreu que chamaram de santa. Ela era Teresa. Depois que ela morreu, não, pois é, mas é uma pessoa de uma tal acuidade, uma sensibilidade espiritual, que era capaz realmente de ter experiências em Deus. Teve uma vez que ela entrou num teve uma vez, eu sou vizinha dela. Uma certa feita, Terezinha. Não, ela tinha êxtases que, lido de um ponto de vista psicanalístico, é descrição de um orgasmo. Claro, isso mesmo. Então, ela teve um êxtase uma vez, que a hora que ela caiu em si, ela falou assim, mais um minuto e eu morreria. Quer dizer, de tal forma ela experimentou a divindade, né? Então, eu fiquei muito feliz, as mulheres também estão dentro. Sexo é isso? Sexo. Porque você falou, Sexo, o corpo não morreria. Em francês, o orgasmo é chamado de pequena morte. Pequena morte, É isso, realmente, quer dizer, essa vontade de união e de plenitude, de infinito, ela está no coração de todo mundo. De todo mundo. Pode ser velho, pode ser novo. Você chega ao êxtase escrevendo? Não, Nossa Senhora. Nossa, Marcelo, não. Eu tive duas, não é êxtase, não foi nada, mas foi um tipo de uma clarividência, uma convicção, com um poema que eu fiz que se chama O Pelicano. E depois eu pus o Neopelicano, né? Mas é só nisso que eu penso noite e dia, ué. E morte e sexo? Sexo, Deus e morte. Posso estar com 200 anos que eu vou pensar isso a mesma coisa. Eu acho que... Porque são as 3 grandes pistas que eu acho. Você chegou ao essencial. O que é o casamento, a não ser uma busca frenética de unidade, né? Você quer ler o Pelicano? Uai, deixa eu ver se essa eu posso ler. Um dia vi o navio de perto. Por muito tempo olhei-o com a mesma gula sem pressa com que eu olho Jonathan. Primeiro as unhas, os dedos, seus nós. Eu amava o navio. Oh, eu dizia, que coisa é o navio! Ele balançava de leve como os sedutores meneiam.
À volta de mim, busquei pessoas. Olha o navio. E dispus-me a falar do que não sabia, para que enfim tocasse onde o que não tem pés caminha sobre a massa das águas. Uma noite dessas, antes de me deitar, vi, como viu o navio, um sentimento. Travada de interjeições, mutismos e vocativos supremos, balbuciei, ó tu, ó vós, a garganta doendo por chorar. E ocorreu que na escuridão da noite eu estava poetizada. Um desejo supremo me queria. Oh, misericórdia, eu disse. E pus minha boca no jorro daquele peito. Oh, amor. E me deixei afagar, a visão esmaecendo-se, lúcida, ilógica, verdadeira como navio. É experiência, sabe? Ninguém fala sobre o indizível se ele não tem ao menos uma experiênciazinha disso. Então, é uma coisa assim, o que você viu? Não vi nada. Não vi nada. Não dura um segundo, sabe? Mas é a experiência. É experiência. Deus é experiência. Adélia, a primeira vez que a gente se encontrou faz só 27 anos, anteontem. Não, foi ontem. Foi no Espaço Aberto da Globo News. Vamos ver um trecho. E você, uma poeta tida não, católica, né? Mineira, vive em Divinópolis, e faz um poema como, por exemplo, Objeto de Amor. Sim. Que muitos poetas aí, doidões, não ousariam botar no papel. Como surgiu esse poema, o que inspirou ele? Quer dizer, uma parte do corpo... É a percepção da sacralidade do corpo, sabe? É a percepção de que a salvação passa pelo corpo. Ela supõe o corpo, a graça supõe a minha corporalidade. Ela inclui e inclui de maneira salvífica. Então, quando você percebe isso é pura poesia, né? Mesmo uma palavra tabu, mesmo, você não pode ter medo de palavra. De jeito nenhum. Pelo seguinte, a poesia ela não recusa nada, mas absolutamente é nada mesmo, né? Mas não se trata aí, no caso, de temas ou de assuntos ou de partes do corpo, como você citou aí. Se trata de uma forma. A arte é forma, né? Então, se eu posso dizer isso, eu devo dizer isso, eu tenho uma forma para isso, e é a forma poética. O que não significa que é o primeiro poema que eu leio em público, aliás, nunca leio. Ontem pediram, lê Objeto de Amor. Em Belo Horizonte, essa semana passada, foi a mesma coisa. E você não lê? Os moleques que ficam mandando aqueles bilhetinhos. Pô, mas é lógico, é o que todo mundo... Você nunca leu em público? Não. Eu sou muito pudica, muito mineira. Bota isso no papel para a eternidade e dizer que é pudica. Por que você não lê? Eu não leio porque sempre quem pergunta isso, pergunta não pela poesia, pergunta por esse fato. Então, bobagem da gente ler. Então eu vou ler. Porque eu lembrava na minha cabeça que eu teria pedido para você ler e que você teria me falado moleque. Você fala moleque de outro, você não fala. Eu fui pudico, então hoje eu vou ler. E você me disse, eu declamo direito. Então vou virar de costas. Vira de costas. Olha para mim, não. Objeto de Amor. Ai. De tal ordem é, e tão precioso, que devo dizer-lhes, que não posso guardá-lo sem que me oprima a sensação de um roubo. Cu é lindo. Fazei o que puderdes com essa dádiva. Quanto a mim, dou graças pelo que agora sei, e mais que perdoo, eu amo. É isso aí mesmo. Porque a hora que você entende isso, você perdoa o corpo. Você perdoa essa... Tem uma palavra boa para isso. Essa fragilidade, essa condição. Mas sabe? para haver perdão não tem que ter pecado antes? Não, perdão nesse sentido, você aceita. Você aceita que seja assim, sabe? Você tem um pecado favorito? Pecado favorito, não. Eu tenho pecado favorito no sentido de que eu acho que pode ter sido a pior coisa que eu fiz. Então, isso até hoje. Hoje mesmo eu pensei nisso, engraçado você falar.
Eu falei, eu quero ser... Eu pedi a Deus a graça de ser... Ter o Salmo de Davi maravilhoso, aí eu vou explicar melhor. Melhor não, melhorzinho, né? Ele fala, ele põe o general Urias, que é o marido da Betsabá, né? E ele tinha se apaixonado pela Betsabá. E fala com o general dele lá, bota ele na primeira fila dos guerreiros. Ele morrer logo, né? Ele fez isso para ficar com a mulher. Depois, arrependido, ele escreve um salmo onde ele diz assim, Senhor, perdoa-me os meus pecados, livra-me da minha culpa, da minha iniquidade. Livra-me da memória do pecado cometido. Ah, isso é terrível? Eu acho isso terrível, sabe? Você não esquece. Não. Porque cada um tem na sua vida, se a gente faz uma revisão de vida, a gente tem um ponto, a gente fala, mas como foi possível fazer isso? Como é possível ter feito isso? Quer dizer, ele chorava todo dia o pecado que tinha feito, o pecado já tinha sido perdoado, ele falava, me livra da memória desse pecado. Então isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito. Você se perdoou e conseguiu esquecer? Não, eu não esqueci. A gente não esquece, não, né? Não. É impossível. Mas pode se perdoar? Pode. A gente se perdoa Deus. Quase uma blasfêmia falar isso, mas a gente perdoa Deus. Porque, por que eu sou assim? Qual é a história do corpo? Porque Deus me fez assim, né? Então, realmente é um negócio dificílimo. Mudando totalmente de assunto, eu acho. Você acredita em disco voador? Você já viu disco voador? Uma vez lá em Divinópolis, já tem muitos anos, antes da Bíblia que aconteceu. Os meninos eram pequenos ainda, e nós estávamos todos do lado de fora da casa, sabe, olhando, assim, olhando para ele, lá. Quando a gente viu, tava aquelas bolas luminosas, tchá, e do jeitinho que eles falavam, vai daqui para cá, metade do segundo. Mas assim, depois sumiu. E nós ficamos assim doidos, né? Nossa, gente, aqui é disco voador, existe mesmo. Depois a rádio, a TV Itacolomi... Deu a notícia. Deu a notícia, falou em Divinópolis, foi visto, e nas cidades ao redor de Divinópolis também. Então, aquilo que nós vimos foi muito estranho. Foi desse jeito, luzes que tinham esse movimento que todo mundo fala que ele tem, né? Que as pessoas falam que viram. Eu vi uma vez também. Ah, você viu também? Eu vi um negócio passando os céus. Estava na Urca, no Rio de Janeiro. E também saiu em todos os jornais. Agora, sei lá, foi bonito. Escuta, você, através da sua obra, você se alternou entre prosa e poesia. Caetano Veloso tem o lindo verso na música Língua, que ele diz, a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Você concorda? Ah, eu não concordo, não. De jeito nenhum. O amor está acima? Está, uai. A amizade não é uma maneira nobilérrima do amor? Nobilérrima do amor, mas ele não inclui o sexo. É a plenitude do amor, é essa. Eu sou muito amigo do fulano, e daí? Beleza, né? Que beleza. E quer dizer que a prosa também não inclui os lugares que a poesia frequenta? Não, tem gente que faz prosa poética. O Guimarães Rosa era o mestre, sabe? Guimarães Rosa fazia poesia também, ele fez aquela saga, né? Todos os contos dele são fantásticos e tudo. O Reobaldo se apaixonou por Diadorim, né? E Diadorim era homem, tinha um mistério ali que ele não decifrava de jeito nenhum, e ela sempre corria dele, né? Foi quando ela morre que ele descobre que ela é mulher, né? Eles vão fazer lá o funeral e tal. E antes ele falava assim, ele não entendia por que ele ficava tão estupefacto diante de Diadorim, né?
e pôs uma coisa assim que eu acho linda. Ele fala assim, Diadorim é minha neblina. É lindo isso, né? Lindo. É minha neblina, que eu não dou conta de ver nada através dessa neblina. E isso só acontece no final do livro. Que lindo. Eu acho, por exemplo, que quando ele faz essas coisas, ele está fazendo poesia. É prosa poética. Eu acho que toda prosa, se ela não for poética, ela pega a gente, não. E tem a coisa da poesia, né? Do Guimarães Rosa também, que ele fala assim... Você pergunta numa entrevista famosa que ele deu, ele responde assim, a respeito da poesia. A respeito da poesia, eu falo assim, ó, você está escrevendo, acha o verso uma gracinha, uma belezinha, mas que gracinha de verso, e deixa ele lá, quando ele não pode ficar, corta. Depois que você tinha que escrever com uma tesoura, sabe, para cortar mesmo. E é verdade. Às vezes você fala, não, que lindo essa coisa que eu escrevi. Mas se você tirar, o poema nasce, né? Você foi atriz, foi diretora de teatro. Atriz. Foi atriz? Eu fui atriz. Claro não. que foi atriz. Não, eu não. Ó, o primeiro, eu gostava muito de teatro. Aham. Era os frades que fizeram teatro lá, sabe? Mas Então. eu ia com a minha tia para servir de vela para namorado, né? Aham. Antigamente a gente servia. Meu avô deixava ela ir se fosse comigo, né? Qualquer pessoa. Então, eu fiz umas peças lá. E depois tinha um rapaz lá, muito inteligente, sabe? Escrevia bem. Falou assim, que a Adélia Prado conseguiu fazer o silêncio que ocorre quando morre alguém. Ele falou um trem assim. Mas eu fui lá no céu, ele estava me chamando de atriz. Né? Por isso que você também está chamando, porque você viu isso. Olha, eu vou mostrar um momento em que você foi atriz disfarçada de Fernanda Montenegro. Olha só. Minha mãe era um castigo de braba. Mas quando eu me lembro dela me castigando com o safanão do pente na cabeça e me fazendo 2 molhos de caixinho para eu ir bonita para a escola, me dá um engasgo. Uma vontade de ser pobre igual antigamente só para escutar ela falar. Oh, meu Deus, meu Jesus, misericórdia. A senhora está triste, mãe? Não, estou só pedindo a Deus para ter dó de nós. Então, eu estou muito feliz. Foi um longo sonho meu. E cheguei a um momento, assim, muito certo de entrar em contato com uma autora da dimensão da Adélia, que, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a maior poeta viva que nós temos atualmente. Eu não tenho nada para dizer. É preciso ser soberbo demais, ser orgulhoso demais diante da força, da sedução da poesia. Então eu acho que isso está acontecendo com a Fernanda, quando ela diz os poemas. Isso, para mim, é o que a gente pode chamar de felicidade dentro daquilo que é humano e que pode ser chamado de feliz. Eu estou imensamente feliz. E quando a gente fica feliz demais, a gente chora, né? E ela diz, a poesia é triste, né? O que é bonito enche os olhos de lágrimas. Adélia Prado. Citação. Não, a gente cita e dá logo a autoria, né? Chora, chora. Obrigada. Eu choro todo dia. Você chora todo dia? Eu acho que eu choro todo dia. De beleza? Eu choro de beleza, choro de tristeza, sabe? E tem coisas que bolem lá com a alma mesmo. E é triste, é triste. O que é bonito enche os olhos de lágrimas. É isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já para falar das redes sociais e do fim do mundo. Será que um é causa e consequência, rede social, fim do mundo? Pode ser. Talvez, a gente volta já. Estamos de volta. Adélia Prado e a sua luz.
Luiz. A nossa conversa está chegando à conclusão. E parece, muitos acham que está chegando ao fim o próprio mundo tal como nós o conhecemos. Quantas vezes você já viu o mundo acabar, Adélia? Olha, eu sempre gostava de umas imagens que os protestantes tinham, quando eles iam pregar na casa da gente, de casa em casa. Era o apocalipse, sabe? Era o mundo mesmo derretendo e as almas no céu, aquela coisa. Eu falava, tomara que aconteça logo, né? Eu achava bonita a beça. A única coisa que eu gostava no folheto era isso. Os evangélicos passaram os católicos no Brasil muito. Muito. Por quê? Eu acho que isso foi o resultado de alguma coisa política. Ah, é? Acho. E nós assim, aí, agora, né? Então eu acho que nesse ponto a minha querida igreja, ela enfraqueceu-se, ela se enfraqueceu. Mas, paradoxalmente, das explicações do sucesso dos evangélicos é que eles transformam muito a vida prática, material das comunidades onde chegam. Organizam aquilo. Pois é, eles têm coisas boas. Eles são capazes de pegar pessoas na rua, lá na Praça da Droga e tudo, e pegar aquela pessoa e cristianizá-la, né? Acontece isso demais. Então, eles vão à luta mesmo. Eu acho que eles foram ganhando adeptos à medida que os católicos foram se enfraquecendo, sabe? E eles são muito espetaculares. Falar em espetáculo, você tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Tem não. Tem. E você mas falou... tem um tempão que eu não faço nada Faz um lá. tempão que você não faz nada, mas devia fazer, porque estava dando super certo. Mas eu fiquei doente. Tadinha de Agora mim. você tá boa. Você gostou desse canal de comunicação? Eu gostei demais, é porque eu adoro falar poesia, né? Adoro. Então. Aí mandava cartinha, aí ficou difícil demais, eu fiquei lá dodói, né? Doente, estou ainda em tratamento. Mas você tá tão forte, você tá sacudida, Adélia. Eu tô sacudida? Tá bacana. É. Vou contar para todo mundo lá que não viu o programa. Eu quero chegar aos 90 assim, nesse pique, e passar. E passar. Enquanto eu tiver... eu quero. Você não quer, não? Amor à vida? Amor. Amor à vida. Por amor à vida. O amor vai nos salvar? Ele que nos salva. Cristo é puro, amor purinho, em estado puro, né? Então, Nossa Senhora, é o máximo da poesia, é o máximo de poesia. Eu queria pedir para você ler mais um poema. Deixa eu ver. Sabe, mas é um que eu amo. O que você ama, E né? que fala de amor. Nossa Senhora. Adivinha qual é? Corridinho. Corridinho. Corridinho é demais. Eu não só tristeza, não. Não, esse é muito lindo. O amor quer abraçar e não pode. A multidão em volta com seus olhos sediços põe caco de vidro no muro para o amor desistir. O amor usa o correio passeia, a carta não chega. O amor fica sem saber se é ou não é. O amor pega o cavalo, desembarca do trem, chega na porta cansado de tanto caminhar a pé. Fala a palavra sucena, pede água, bebe café, dorme na sua presença e chupa bala de hortelã. Tudo manha, truque, engenho. Te come, te molha todo, o amor te pega. Mas água, o amor não é. Mas água, o amor não é. Não é, gente, não é. É a coisa mais séria do mundo. É fogo? Amor. É fogo. É fogo. Água não é. Deus te abençoe, Adélia. Deus te abençoe. Muito obrigado, também. meu amor. Não faz isso, não. Minha querida. Eu gostei, foi muito boa a conversa, muito né? Gostoso. Foi bom. Sempre bom estar com você. Deixa eu te ajudar. Pode me ajudar. Então, vou ganhar flores, meu Deus, que maravilha.
Nossa Senhora, obrigada.